Vamos continuar falando de Judas. Passamos por uma parte gigante, que é a parte 4, né? Eu vi que muita gente gostou, tá entendendo a mensagem da carta. E algumas pessoas comentaram, olha, é uma carta pequena, mas cheia de conteúdo, parece que ela foi compactada, né? E é isso mesmo, parece que Judas compactou a mensagem. E na verdade ele fez isso quando usou muito do contexto dele, né? E como ele conhecia tudo, ele pôde ser mais direto, né? Gente que não conhece nada vai precisar desfazer tudo para entender cada parte do texto dele, né? Então passamos no último vídeo por essa parte aqui, parte 4, uma das maiores partes, né? Lemos bastante coisa gnóstica. Houve uma correção que foi colocada no vídeo anterior, tá no comentário do Francisco, quem quiser pode voltar lá e ver a correção, e a correção entrou no arquivo também. Quando o arquivo estiver disponível lá para membros, vocês vão poder baixar e ler também tudo de novo, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre esta parte 5 aqui. E eu vou tentar falar só sobre a parte 5, porque a parte 6 ela é grande, né? Ó. Grande não, né? Ela é maior, né? Ela é maior. Então, de repente, eu falo só sobre a parte 5 e depois a gente faz um vídeo sobre a parte 6. A gente não tem pressa, vamos aprendendo aqui, entendendo o texto devagarzinho mesmo. Cada parte dele contém um monte de informações, então não adianta mandar um monte de coisa, né? É bom ir mais devagar mesmo. Então, nós lemos o seguinte, ó. Terminamos aqui, ó. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, isso aqui é importante, que as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Aí ele vai continuar usando o exemplo dessas cidades aqui que colocaram como exemplo também sofrendo pena de fogo eterno, ó. As cidades circunvizinhas que havendo se entregue, tá? Ele vai continuar. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar o juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Esse é outro trecho que talvez tenha sido tirado do livro de Enoque, ou ele tenha sido usado para compor o livro de Enoque, essa é a minha posição, e que foi usado por Judas aqui para demonstrar o caráter desses falsos profetas, tá? É isso, para isso que ele usa. Ele não está usando para apoiar um suposto livro de Enoque, não. Ele está usando para apoiar para mostrar o caráter desses falsos profetas. Vamos ler de novo, ó. E contudo, estes também, os falsos profetas daquela época, tá? Semelhantemente adormecidos, ou seja, eles ainda não foram despertos para a salvação. Eles nem tinham salvação, na verdade. Essa é a questão. Por isso que eles são semelhantes àqueles, né? Àqueles que foram citados aqui atrás. Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, né? Que sofreram pena do fogo eterno. Então, estes falsos profetas que não contêm a salvação também, ó, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne. Um pouquinho de água. Eu já ia falar de vinho. Água. Ele está dizendo que os falsos profetas daquela época são 3 afirmações, tá, irmãos? Primeiro, que eles viviam no pecado, contaminavam a sua carne, assim como as cidades que ele citou anteriormente. Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, né? Depois ele está dizendo que eles rejeitam a dominação. Provavelmente esse povo não aceitava lideranças, né? Ele não respeitava a liderança da igreja. E vituperam as dignidades. Deixa eu pesquisar aqui rapidamente o significado de vituperam. Define. Eu sei que vocês vão colocar aqui vituperam. Vituperar. Proferir ofensas e insultos. É isso. E estes que ofendem as dignidades, provavelmente a liderança, tá? Então, são pessoas que vivem no pecado, né, se contaminam, eles estão mortos ainda em pecados,
Por isso eles se contaminam na sua carne, rejeitam a dominação, não há liderança para essas pessoas, não há respeito para essas pessoas, eles não têm que respeitar ninguém. Eles são livres, né? Eles falam mal das autoridades, das dignidades aqui. E aí ele vai fazer um mas aqui, ó. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Ele está citando um anjo bom, que não é tão audacioso quanto esses falsos profetas, né? Ou seja, nem o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, diria coisas que esses falsos profetas dizem, faria coisas que eles fazem, né? Ou enfrentaria as autoridades como eles enfrentam. Bom, o arcanjo Miguel, lá no conto, ele não luta, né, contra o diabo. Não, ele fala que Deus repreenda o diabo. O Senhor te repreenda. Ou seja, ele não se coloca como alguém poderoso para lutar contra Satanás. Né? Como algumas histórias que vocês já ouviram, né? Pessoas que venceram Satanás, ou de que eles expulsaram Satanás, ou que fizeram alguma coisa assim. Judas está falando, essas pessoas são piores do que os anjos, sabe? Eles são mais corajosos e mais destemidos do que os anjos, né? Não que isso funcione, sabe? Isso era um problema, porque o anjo, quando faz isso, está respeitando a Deus. Resta a questão, quando Miguel não ousou pronunciar juízo de maldição contra Satanás, ele demonstrou que não é ele quem manda na coisa, é Deus. Entende? Ele não tem autoridade espiritual para nada, mesmo sendo o arcanjo Miguel. Por isso ele falou, o Senhor te repreenda. Ele está dizendo, essas pessoas são piores do que os anjos. Eles acham que têm autoridade maior do que os anjos, né? E ele está ridicularizando esses falsos profetas aí. Eu escrevi aqui o seguinte, ó, este ponto valoriza mais a primeira interpretação lida anteriormente, foi do vídeo anterior. Os invasores da igreja eram como os sodomitas que contaminaram a carne e rejeitaram a soberania de Deus sobre si mesmos. Judas estaria agora comparando-os aos sodomitas mais uma vez, aqui nesse ponto inicial aqui, tá? Sodomitas e aquelas cidades vizinhas, mais uma vez. Aí aqui a respeito de o arcanjo Miguel. Isso se completa na parte 6, então a gente vai ver isso aqui. Né? E serve para mostrar quão irracionais eram e são, né? Vou botar aqui, ó, eram e são, né? Os falsos profetas, chegando a ser colocados como piores do que Satanás, como visto na continuação do texto. A ousadia dos falsos profetas parece ter surpreendido Judas, provavelmente devido às suas doutrinas anticristãs, seus ensinos, né? Com certeza surpreendeu Judas, porque ele ia escrever sobre uma coisa, ele pausou, não, pera aí, a gente tem que falar sobre isso aqui. E aí ele faz isso, né? Então ele está citando esta batalha entre o arcanjo Miguel e Satanás, onde nem foi uma batalha, mas aonde Miguel não ousou ser além do que ele é, que é um arcanjo. Né? E ele não expulsou Satanás, ele disse, o Senhor te repreenda. Diferente do que muitos fazem hoje, né? Essa autoridade espiritual que não existe no mundo real, só existe na imaginação dessas pessoas. O Judas está fazendo uma aproximação muito grande do nosso tempo com o tempo dele. É isso que o texto está fazendo. É até difícil falar sem fazer as referências, porque é tão real que não tem como, né? Então dá para a gente passar para o ponto 2, para o ponto 6, aliás. Não. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entram pelo... Aí agora o texto segue uma linha completa, né? E eu separei para ficar mais fácil. Eles entram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano de Balaão. Então aqui a gente tem o caminho de Caim, aqui a gente tem o engano de Balaão, e pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. São 3 exemplos que Judas usa. Primeiro que eles entram, os falsos profetas entram pelo caminho de Caim. O que significa entrar pelo caminho de Caim? Antes de ler o que eu coloquei aqui,
tem essa introduçãozinha aqui que é com certeza importante, tá? Porque eu coloquei aqui, a gente tem que ler. Os gnósticos ousavam usar o nome de Deus em vão. Ah, isso é verdade, é muito bem lembrado. Eles usavam o nome de Deus em vão e criavam histórias da criação usando o nome de Deus. Esse era o maior pecado, né? Você usar o nome de Deus em vão, vai sair um vídeo no canal sobre isso, de 40 minutos a respeito desse problema, né? Dos ditos atos proféticos, né? Onde eu vou tratar só sobre esse ponto aqui. Os gnósticos usavam o nome de Deus em vão como se fossem loucos. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas sim, Deus condenou e castigou todos eles, mesmo que eles não soubessem, né, o que estavam fazendo. Porque não existe gente inocente quando se fala de Deus. Ou eles usam o nome de Deus em vão para ganhar alguma coisa ou para enganar o povo. Então eles não são inocentes, querendo ou não, né? E ainda criavam doutrinas blasfemas a partir dos nomes e das doutrinas ensinadas na Torá. A Torá era o livro que eles tinham na época, né? Taná, na verdade, era o Antigo Testamento com os profetas e a poesia. Isso para um judeu era um escândalo. Usar o nome de Deus em vão, até hoje, é um escândalo para o judeu. Faça o exercício que eu vou falar para você. O canal da Aline, vou pedir para alguém colocar o link aqui do vídeo que eu vou falar. Tá? Quem colocar vai ganhar um coraçãozinho. Vou colocar primeiro, né? O canal da Aline, em Israel com a Aline, alguma coisa assim, há um vídeo onde ela traduz o nome das pessoas da Bíblia pro hebraico, né? Pro hebraico, se não me engano. Então ela fala de vários nomes, né? Ela fala da Esté, de Ruth. E aí quando ela chega no nome Mateus, ela explica que o nome Mateus contém o nome de Deus. Sabiam disso? Então, o nome Mateus, no hebraico, se não me engano, contém o nome de Deus. E isto é um escândalo para judeus. O que é um escândalo? Dizer o nome de Deus. Entende? O simples fato de proferir o nome de Deus é um escândalo para judeus. Aí vocês veem a seita do Yahuwah, né? Yahuwah, não lembro como é que eles falam, onde eles pronunciam parte do nome de Deus mesmo, e eles fazem isso deliberadamente, assim, eles falam sem temor a Deus, né? Eles ficam o tempo todo falando o nome de Deus. E quando você vai para um judeu, ele não cita o nome de Deus, ele não fala o nome de Deus, o judeu não fala. Ele sabe como pronuncia, do jeito dele, né? A gente sabe que o nome é impronunciável, perdemos a forma certa de pronunciar, mas dentro do padrão deles, eles não falam o nome de Deus. Pode falar Deus, Senhor, mas o nome mesmo, que nós falamos Yahvé, Elohim, né? Geralmente eles não falam. E quando a Aline chega no nome Mateus, que ela vai falar o nome de Deus, ela dá uma pausa, né? Porque ela fala que o nome de Deus é impronunciável. Isso para o judeu era um escândalo, porque feria o terceiro mandamento. Tá? Jesus quase foi morto quando disse que era filho de Deus. Lembra de Jesus? Ele quase morreu, eles iam apedrejar Jesus porque ele tinha dito que ele era filho de Deus. Estes homens faziam algo pior. Anexavam o nome e algumas doutrinas bíblicas às suas heresias satânicas. É isso que eles faziam. Há, por exemplo, dentro dos textos gnósticos que eu mostrei no primeiro vídeo, há doutrinas que são bíblicas misturadas com a deles. Então eles pegam tudo, misturam e criam as suas doutrinas, né? Um judeu estudante da Escritura jamais aceitaria tais ideias. Curiosamente, isso aqui é uma coisa que ninguém sabe explicar. Curiosamente, hoje, eles aceitam e ensinam essas heresias. Para isso, procure o livro O Zohar. Eu vou pegar ali para vocês verem. Guardem aí. O Zohar. Tenho aqui. Aqui, ó. O Zohar. Esse é um livro judaico da Cabala, é a Bíblia da Cabala, né? Essa aqui é uma edição resumida, se não me engano, mas contém muito da tradição cabalística, tá? É um livro do século II, dizem eles ser do século II, mas na verdade algumas pessoas dizem que ele surgiu no século XVI, tá? Esse livro usa o nome de Deus em vão, literalmente, todas as palavras, né? E ele é curiosamente aceito pelos judeus. Olha, por exemplo, como eles usam o nome de Deus em vão na página 119. Deus criou o homem
de tal modo que dentro dele está uma parte de todos os espíritos celestes. Mas não só os espíritos que dão uma parte deles mesmos, não, mas não são os espíritos que dão uma parte deles mesmos ao homem. Então, a declaração desse livro aqui usando o nome de Deus. A ideia de usar o nome de Deus em vão não é usar a palavra de Deus, do nome de Deus, não é usar Yahvé, Elohim, não. É só usar Deus em vão. Usar ele, a ideia, né, o ser de Deus em vão. E eles esqueceram disso. Criaram esse livro aqui, ensinam isso aqui como judeus, né? E aí as pessoas falam, não, esse é o povo eleito de Deus. Cara, esse aqui é o povo condenado, eles não são de Deus. Olha o que eles fazem. Está aqui, ó, o livro do esplendor. Né? É lamentável o que aconteceu com o judaísmo depois da entrada desse povo aqui. Provavelmente eles tentaram invadir o cristianismo, não deu certo e se voltaram ao judaísmo. É isso que aconteceu. Apesar de que o gnosticismo surge de uma tradição judaica, mas ali já numa mistura, né? São os essênios, ele se torna uma aberração. É claro que hoje existem várias linhagens de judaísmo, né? Essa é só uma delas. Só uma delas. Mas aí então, Judas vai falar, ó, eles entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Aqui você vê um cara rebelde contra Deus, um cara que procura dinheiro, que busca dinheiro, como Balaão fez, ele usa o nome de Deus para ganhar dinheiro, e a contradição de Coré, ele foi rebelde contra a liderança, indo diretamente contra Deus, né? Coré foi contra Moisés, por isso morreu Coré e a família dele foi engolida pela terra, se não me engano, né? Se não for isso, me corrija aqui, mas se não me engano é isso mesmo. Tem uns exemplos aqui, ó. O caminho de Caim foi o de não dar ouvidos a Deus e agir por conta própria. Por isso foi amaldiçoado por Deus para sempre. Os gnósticos, conhecendo a verdade, mas buscando a mentira, fazem como Caim. São rebeldes contra Deus, né? Balaão recebeu dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. Ele, porém, não conseguiu. Balaão foi morto. Tá, irmãos? Eu li ontem Josué. O próprio povo de Deus mata Balaão. Mesmo ele não tendo amaldiçoado o povo de Deus, Balaão não era do povo de Deus. E na entrada da Terra Prometida, Balaão é morto. Balaão e sua família é morto, tá? Tá em Josué, acho que 13, 14, se não me engano. E eles entraram pelo mesmo caminho. Balaão recebeu dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. Ele, porém, não conseguiu, mas os gnósticos fazem isso de graça, hoje em dia. Coré. Aí tem uma nota aqui, nota 3, né? Vamos lá na nota 3 da nota de Coré. Vamos ver aqui. Cadê a nota 3? 3, tá aqui, ó. É um comentário retirado da Bíblia de Estudo de Genebra. Na Almeida Revista Atualizada está Corá, né? Junto com Datã e Abirão, lideraram 250 homens na rebelião contra a autoridade de Moisés e Arão. Lembra que eu falei que eles não aceitam autoridades, vão contra autoridades? Isso está lá em Números 16. A rebelião de Corá e a consequência do julgamento divino, ó, há consequências para esse tipo de ação, tá? Deixa eu marcar aqui também. Fornecem um paralelo adequado para a rebelião dos falsos mestres contra a autoridade legítima da igreja. Isso aqui é importante lembrar. E a perigosa habilidade que eles têm de desviar outros do caminho correto. Eles também fornecem uma ilustração descritiva do castigo divino que está aguardando os falsos mestres. Número 16, 31 até 33. Então, essa foi a rebelião de Coré, ou de Corá, como está ali, né? E Judas está falando que eles são como essas pessoas. Agora, a história de Coré, como está aqui Coré, ela é muito pesada, muito pesada. Não, alguém da nossa geração vai achar que Deus é injusto por ter feito aquilo ali. Judas está falando, olha, essas pessoas entraram pelo mesmo caminho, ou seja, eles vão chegar no mesmo lugar. Ou seja, Deus não mudou a forma de agir no Novo Testamento.
sabe? Eles pereceram na contradição de Coré. E o termo já está aqui, ó. Pereceram. Eles perderam. Eles morreram, né? Foram condenados na contradição de Coré. Então é muito sério isso, né? É muito sério. Parece que não, mas é algo pesado, né? Você imaginar que um falso profeta, que é protegido por muitas pessoas, ele está seguindo o caminho de Caim, amaldiçoado para sempre, né? Ele está seguindo o caminho de Balaão, que foi morto porque era um falso profeta e foi condenado por isso. E ele está seguindo o resultado da contradição de Coré. O Coré foi mais pesado porque ali não foi só Coré que morreu, né? Se tivesse sido só Coré, a gente poderia até ficar mais tranquilo, mas Deus castigou Coré e toda a sua família, né? E é Deus, ele pode realmente fazer isso com quem ele quiser, né? E Judas está falando isso no primeiro século, falando, olha, Deus é o mesmo, né? É o mesmo, e essas pessoas entraram pelo mesmo caminho, sabe? Pelo mesmo lugar, eles foram levados pelo mesmo engano, e, cara, eles vão receber a mesma condenação, né? É por isso que talvez o livro, a carta de Judas não seja tão escrita, porque ela ensina que os falsos profetas estão condenados ao inferno. É isso. Em todas as letras, e não tem como aliviar. O falso profeta vai para o inferno. Mesmo que ele seja bonito, bonzinho, rico, inteligente, espiritual, né? Mesmo que ele tenha uma boa influência, ele está condenado ao inferno. Coré também teve uma boa influência, aliás, né? Coré teve uma boa influência, Balaão também teve, né? E Caim teve a audácia de ir contra Deus. Deus mandou ele fazer uma coisa, ele não fez. Ele foi rebelde, e quando Deus julgou ele ainda questionou o julgamento de Deus. E aí ele recebeu mais julgamento, mais condenação em cima de si. E a gente está pensando aqui nos falsos profetas que vieram no primeiro século agora, e não naqueles do Antigo Testamento. Ou seja, a situação ainda é feia para aqueles que são falsos profetas. Ainda hoje, tá, irmãos? Então eu falei sobre o ponto 6, já tem 22 minutos. O ponto 7 vai falar sobre quem são os falsos profetas. E o ponto 8, provavelmente a gente vai ler até o ponto 8 no próximo vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado da explicação. Nós falamos o ponto 5, o ponto 6, tem muito material aí, a gente vai ter que pensar um pouco mais sobre isso. Pensar sobre o que a gente fala, pensar sobre o que a gente faz, pensar quem a gente segue. Olha, eu tenho alertado algumas pessoas do nosso grupo que têm seguido pessoas que, tipo, estão no caminho de Coré, né? Eles estão na contradição de Coré, eles estão no caminho de Caim. Ou seja, nós precisamos também, além de não ser como esses falsos profetas, nós precisamos selecionar bem os profetas que a gente vai ouvir, né? Para que a gente não seja levados por essas pessoas, tá? Isso é muito sério. Muita gente saiu da igreja no primeiro, segundo século, muita gente sai hoje da igreja por causa disso. Por que você não sairia? Né? Então tem que tomar cuidado, a vida não é brincadeira, né? Esses caras não estão aqui para se divertir, eles estão aqui para tirar vocês do caminho verdadeiro. Então tome cuidado, não sejam como eles e não sigam eles, pelo amor de Deus, né? Tomem a decisão certa aí para não perder no final. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal.